Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje fala de anatomia e absorção de raiz. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da raiz das plantas, tá? E como que ocorre a absorção aí dos sais e principalmente a absorção de água pela raiz dos vegetais, tá bem? Então vamos começar pela anatomia de raiz. Então nós temos aqui um vegetal, ilustrando para você uma imagem caderno de segundo ano do Colégio Objetivo, do Sistema Objetivo de Ensino. Então, essa imagem, ela mostra aqui uma plantazinha, um coleóptilo, né, com duas folhinhas ali que estão nascendo, e o que a gente consegue observar que abaixo do caule, isso aqui estaria abaixo da terra, é as partes da raiz, que é o que a gente chama de anatomia de raiz. Então, lá na porção inferior, nós temos a região chamada de coifa. A coifa é essa estrutura que fica lá na última porção da raiz, que funciona como uma proteção, ele é tecido de proteção. Conforme a raiz ela vai penetrando no solo, como essa região é uma região meristemática, como a gente vê aqui, olha, o ponto vegetativo, o meristema. O meristema é a região onde as células estão sofrendo muita mitose, portanto, elas estão se multiplicando constantemente. É uma região muito sensível, as células são novinhas ainda. Então, ela tem uma proteção. Essa proteção é a coifa, que vai ajudar com que a raiz vá penetrando no solo. Acima dessa região meristemática aí, protegida pela coifa, nós temos a região da zona de distensão, que é essa porção aqui. Essa região chamada zona de distensão é onde ocorre o crescimento da raiz, que é o crescimento que ele chama de longitudinal, ou seja, a raiz vai penetrando o solo. Nessa região, como é uma zona de crescimento, nós também temos intensa mitose acontecendo, ou seja, uma célula formando duas novas células com a mesma quantidade de material genético. Acima dessa região chamada zona de distensão, vem a chamada zona pilosa ou pilífera, que é onde nós encontramos os pelos absorventes. Note que pelos absorventes, que nós estamos falando em planta, não se refere a pelo dos animais, como os nossos pelos, os pelos de outros mamíferos. Aliás, pelo é uma estrutura dos mamíferos, tá? Nós não temos aqui na planta esse tipo de pelo. É chamado de zona pilosa porque se assemelha a um pelo. É bem pequenininho, que serve para absorver água. A principal função dessa zona pilosa é essa absorção de água e também vai absorver minerais, os sais minerais que estão no solo aí. Mas a principal função dessa região é a absorção. E acima dessa região vem a chamada zona de ramificação, que é onde as raízes se ramificam com maior proporção, servindo principalmente como fixação e sustentação, para que a planta consiga se arraigar aí no solo, agarrar no solo, por essa região chamada de zona de ramificação. Se nós pegarmos aqui ao lado essa imagem, ela mostra a zona pilosa, essa zona pilífera, tá? Com mais propriedade. O que a gente consegue ver é que existe a epiderme, que são as células que revestem todo o vegetal. E aí é importante que nós falemos o seguinte, professor, a zona pilosa, essa zona pilífera, ela tem a função de absorção. Mas as outras partes da raiz também absorvem água? A resposta é sim. Todas as partes da raiz são responsáveis pela absorção de água. Todas as partes absorvem água, tá? A água vai conseguir passar pela epiderme. Mas as projeções da zona pilosa vão promover nessa região uma absorção maior do que em qualquer outra região. Portanto, essa região ela é muito importante para a absorção porque essas ramificações da célula, e note que é uma célula da epiderme que se ramifica, ela se estende, se projeta para o meio externo, é o que a gente chama de pelo absorvente. Isso aqui é uma célula só. E aí, veja, nós temos um enorme vacúolo aqui dentro, já que a gente está falando de célula vegetal. Então, tem a parede celular, o vacúolo, temos o citoplasma, mostrado aqui com essa cor beijinha, onde eu estou passando, que circunda todo o vacúolo, estou passando o cursor.
citoplasma, e aí nós temos um núcleo aqui na pontinha dessa projeção da célula. Então, isso aqui é a célula vegetal. Então, essa projeção, chamada de pelo absorvente, permite com que a água do solo, isso aqui tendo um contato maior com o solo, aumentando na zona de contato, vai ter uma maior absorção de água, tá? Aqui também essa projeção. Tranquilo de entender isso, né? Então, nós temos a anatomia, a divisão da raiz com coifa, zona de distensão, que é a zona de crescimento, zona pilosa e zona de ramificação. São de 4 partes, de fato. Coifa, zona de crescimento, zona pilosa e zona de ramificação, tá? Esse ponto vegetativo é a região meristemática que fica aqui dentro da coifa, ela se estende aqui para a zona de distensão, a zona meristemática. O ponto vegetativo é essa porção inferior, tá certo? E a próxima, o próximo slide mostra, na verdade, o corte daquela imagem anterior, olha, bem similar. O corte, se nós fizermos um corte aqui e analisarmos internamente a raiz, o que nós teremos aqui é o cilindro do caule, um corte, mostrando esse cilindro, que é o caule, e a região central, aqui o cilindro central, essa porção de dentro onde estão os vasos condutores de seiva, tá? Normalmente, e na grande maioria das vezes, o que a gente vai observar é o corte da dicotiledônia. Você se recorda, nós temos aqui uma dicotiledônia, facilmente dá para a gente observar por conta da raiz do tipo axial, folha do tipo com ramificação, tá? Aqui nós temos uma monocotiledônia, raiz do tipo cabeleira e as folhas mais alongadas com nervação paralela. Tá? Então aqui a gente tem um milho, aqui aparentemente talvez um feijão, por conta do tipo aqui do coleóptilo, tá? Normalmente o que a gente observa são as dicotiledôneas, tá? O que é importante a gente observar na dicotiledônia? Olha aqui, se nós pegarmos essa ampliação do corte de dicotiledônia, nós vamos ver que externamente existe a epiderme, que é esse conjunto de células que circunda a raiz, o tecido todo, né? Esse tecido epidérmico que circunda ali a raiz. Internamente, nós temos o chamado córtex, que é essa massa celular maior, esse recheio, tecido parenquimático, a gente vê aqui no córtex, é um parênquima. Depois vem essa região de endoderme, quer dizer, nós temos a epiderme, que é essa derme, esse revestimento externo. Depois a endoderme, que é esse revestimento interno. E a endoderme, ela circunda esse cilindro do meio aqui central, que é onde nós vamos encontrar os vasos condutores. Então, os vasos condutores são xilema e floema. Lembra-se disso? Xilema sobe e o floema desce. Tararara. Lembra da musiquinha lá? Bom, xi, bom, xi, bom, bom, bom. Então, o xilema sobe e o floema desce. Quando a gente fala do xilema sobe e o floema desce, não necessariamente o floema desce, né? O floema, uma vez que ele está lá nas folhas, ele distribui seiva elaborada para toda a planta. Mas o xilema, ele necessariamente, nesse sentido de ascendência, de subida, o xilema, ele pega os sais e a água que foi absorvida na raiz e leva isso no sentido ascendente, carrega até as folhas. E o floema, uma vez que aconteceu a fotossíntese, pega a seiva elaborada, portanto, ali os açúcares produzidos e distribui para toda a parte viva da planta e também para a raiz. Então, grande parte das raízes que a gente vai falar, nós já falamos isso em outras aulas, elas têm esse acúmulo de açúcares, de energia. Então, vamos pensar lá, batata doce, mandioca, a batata inglesa, no caso, faz isso com o caule, né? Faz um acúmulo no caule, cenoura, beterraba. Então, faz um grande acúmulo desses açúcares na raiz. E aí a gente consome isso daí, os tubérculos, né? Então, o floema leva essa seiva até lá. Então, aqui, no caso das dicotiledôneas, e por isso a gente acaba estudando mais, há uma organização com relação a esses vasos. O xilema fica bem no centro e o floema fica organizado aqui, olha, lateralizado, bem nas laterais, muito bem organizados. Depois existe até aquele experimento
do anel de Malpighi, que nós vamos ver posteriormente, que vai mostrar, que comprova que o floema está lateralizado com relação ao xilema. Mas aqui nós temos, portanto, um corte de um caule, né, na porção da raiz, porque é que a gente vai falar aqui, mostrando esse meio da raiz de uma dicotiledônea. Eu quero que você veja essa próxima ilustração, que mostra ali, olha, a região de epiderme da raiz, o córtex, a região do periciclo, que fica do lado da endoderme ali, que eu não falei no desenho anterior, e os vasos aqui no meio. Veja que na epiderme há algumas projeções da célula para o meio externo, que são chamados pelos absorventes. E aqui que a gente consegue observar que a água pode fazer dois caminhos para chegar até o xilema. Uma que é vir entre as células, e perceba esse caminho em azul, a água vai entrando e sendo absorvida, passando no meio das células. No meio que eu digo é entre as células, tá? Entre uma célula e outra, pelos espaços que ela vai encontrando aqui, tá certo? E até chegar aqui dentro dos vasos condutores. E o outro é ser absorvida pela célula e ir passando pelo interior, pelo simplasto de célula a célula. Simplasto é o interior aqui da célula. Ele vai passando, célula a célula, até chegar lá no meio. O importante é que a gente observa aqui o seguinte, olha, essa água aqui passa por fora da célula, obrigatoriamente, quando chega na endoderme, ele tem que passar pelo interior da célula. Tá? A endoderme ela funciona como uma barreira que obrigatoriamente vai fazer com que a água tenha que entrar nas células da endoderme e ir para o interior dos vasos. Tá bem? Internamente ou externamente passando aqui, ao chegar no endoderme, ela vai ter que passar por dentro da endoderme. Tá? A gente observa aqui na endoderme, além das células, a gente tem essas chamadas estrias de Caspari, a bainha de Caspari. Isso aqui é como se fosse uma barreira mesmo, que vai obrigatoriamente fazer com que a água tenha que entrar no citoplasma das células da endoderme e passar para o interior dos vasos seguintes, tá certo? Agora, o importante dessa aula agora que a gente viu a anatomia da raiz, como que ocorre essa absorção? Para a gente falar da absorção, como ela ocorre, você precisa lembrar da osmose, que é um conceito básico e importantíssimo. Tá? A osmose, ela é aquele movimento dissolvente, ou seja, é um movimento de água que acontece do meio hipotônico, o meio menos concentrado, para o meio hipertônico, que é o mais concentrado. A água vai sempre de onde tem menos concentração para onde tem mais concentração. Por que acontece isso, professor? Porque existe uma tendência da água se movimentar nesse sentido para diluir aquela hiperconcentração e tornar aquele meio hipotônico, até que haja equilíbrio entre ambos os lados da membrana. Então a gente tem aqui essa ilustração, um becker com uma membrana semipermeável aqui no meio, e aí esse volume de água igual dos dois lados, e do lado de cá ele fala, moléculas de açúcar, nós temos 3 moléculas de açúcar e aqui várias moléculas de açúcar. Onde está hipertônico? Desse lado, onde eu tenho mais, está hiper, uma concentração maior, e aqui está hipotônico. De onde para onde vai a água? Então a gente vê nessa ilustração, a água sai do meio hipotônico e caminha para o meio hipertônico, na tentativa de diluir e manter as concentrações, portanto, iguais. Tá certo? Aumenta o volume do lado de cá. Se nós observarmos, portanto, nós temos uma osmose. Os volumes estavam iguais e depois o volume de um lado diminui, o volume do outro aumenta, exatamente nessa tentativa de diluir a concentração. Perceba que o que movimenta nesse caso é a água fazendo o movimento. Então, nesse caso, nós temos a osmose. Não são os solutos que estão se movimentando, porque não está acontecendo uma difusão. Se nós tivéssemos os solutos, ou seja, as moléculas de açúcar, se movimentando pela membrana para igualar as concentrações, seria uma difusão. Mas não, a gente tem que lembrar da osmose, é a movimentação da água. Por isso, eu quero que você veja nesse videozinho, que é um vídeo da oficina do estudante, da professora Carmen de Biologia.
Excelente, professora. Eu quero que você veja. Tem outros vídeos que você pode procurar aqui também, e eu acho que você tem que procurar mesmo, que é importante que você veja outras aulas para tirar várias conclusões, mas a didática é bastante legal. Eu quero que você assista agora o videozinho da professora Carmen. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen, professora de Biologia aqui da oficina. Vou mostrar um experimento para vocês que tem a ver com osmose. Vamos lá? Primeiramente, você precisa de uma batata partida ao meio. Depois, você vai pegar essa batata e retirar um pouco do material dela. Você vai fazer um buraco na batata, sem se cortar. Agora que você está com a sua batata desse jeito, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um soluto dentro dessa batata. Então, pessoal, você vai pegar um soluto, pode ser um sal, um açúcar, e vai colocar na sua batata. Vai ficar assim, ó. Pessoal, e o que aconteceu com a nossa batata depois de alguns minutos? Olha aqui, ela ficou cheia de água. E de onde veio essa água? Por que aconteceu isso com a batata? Isso acontece por conta de um fenômeno chamado de osmose, que é um tipo especial de difusão. E nesse fenômeno, apenas o solvente se difunde pela membrana semipermeável. E ele tem um sentido, um único sentido. Ele vai sempre de um meio hipotônico, ou seja, menos concentrado, para um meio hipertônico, mais concentrado. Exemplo para vocês, onde acontece osmose. No caso das hemácias, quando a gente coloca uma hemácia numa solução hipertônica, numa solução super concentrada de sacarose, o que acontece com essa hemácia? Ela murcha. E ela murcha porque a água que está dentro da hemácia, ela sai do meio hipotônico, que é dentro da hemácia, para o meio hipertônico, onde tem maior concentração de sacarose. Um outro exemplo onde a gente observa o fenômeno da osmose é para a conservação de alguns alimentos. No caso, o bacalhau, né, que é um peixe. As pessoas colocam bastante sal no bacalhau para que o bacalhau perca água. E se ele não tem água, as bactérias não conseguem se reproduzir, não conseguem se multiplicar naquele meio. Então o bacalhau acaba sendo conservado. Pessoal, se vocês ainda não viram nosso vídeo sobre difusão simples, clica aqui, ó. E agora que você tem um vídeo sobre osmose, é importante vocês observarem a diferença entre esses dois processos. Na difusão simples, apenas o soluto se difunde de um meio hipertônico para um meio hipotônico, até atingir o equilíbrio. Já na osmose, você viu que apenas o solvente se difunde pela membrana semipermeável, de um meio hipotônico para um meio hipertônico, até atingir o equilíbrio. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Aproveita, curte o nosso vídeo, comenta e se inscreve no canal. Até a próxima! Muito bem, pessoal. Continuando, você viu o vídeo da professora Carmen falando da osmose. E aí, eu quero que você preste atenção aqui, quando a gente fala da absorção de nutrientes que é necessário que a raiz, para que ela absorva a água, ocorre por osmose, é necessário que haja uma hipertonicidade na raiz com relação ao solo. Ou seja, dentro da raiz precisa ter mais minerais do que no meio externo. Então, daí a água sai do solo e, por osmose, passa para dentro da raiz. O solo ele está hipotônico e a raiz está hipertônica. Como na osmose a água anda do meio hipotônico para o meio hipertônico, a água vai, então, fazer esse sentido de sair do solo e ir para a raiz. Mas a raiz ela só se torna hipertônica se ela absorver os nutrientes que estão no solo. Daí a importância de que o solo também esteja nutrido para que a planta consiga fazer esse movimento. E usar esses nutrientes também para que a planta consiga promover um metabolismo aí. Então, olha só. A absorção ela pode acontecer por difusão. Então, você tem o solo com uma maior concentração, por exemplo, aqui de nitrato. E aí ocorre difusão e o nitrato vai entrar na raiz, porque o solo está hipertônico e aí ocorre difusão, fazendo com que o nitrato entre na raiz.
mantendo o equilíbrio entre os dois lados. Portanto, a raiz fica daí com uma concentração maior de nitrato, equilibrando esse por difusão. Agora, veja, ocorre obrigatoriamente na raiz uma absorção de nutrientes por transporte ativo. Imaginemos o seguinte, que o solo ele tem uma concentração de potássio menor do que a concentração de potássio que está dentro da raiz. Por lógica, ocorre difusão. O potássio da raiz sai e vai para o solo. Mas se o potássio que está na raiz sair da raiz e for para o solo, acaba essa hipertonicidade dentro da raiz e o que acontece com a água? Ela não entra na raiz. Portanto, a planta, ela por transporte ativo, vai forçar essa entrada de potássio, mesmo que a concentração de potássio dentro da raiz seja maior do que a concentração externa. Portanto, o transporte ativo, ele com gasto de energia, lembrando lá dos transportes que a gente já estudou, gastando energia vai manter a concentração da raiz sempre hipertônica. Portanto, a raiz sempre estará hipertônica com relação ao solo, exatamente para que essa osmose ela aconteça. Se de alguma forma você mantiver o solo sempre hipertônico com relação à raiz, a planta não consegue absorver água, que é a tendência dela morrer. Tá? Por isso que existe muito estudo e talvez se alguém aí um dia se interessar, agronomia, engenharia agrícola, vai estudar esse tipo de tratamento do solo para que as plantas, para que tudo seja plantado e o crescimento seja favorecido. Então existe correção de solo com relação a pH, com relação à quantidade de nutrientes, exatamente para que a planta consiga fazer esse processo osmótico de maneira tranquila, que os nutrientes também sejam absorvidos e que a planta possa crescer. Aqui nós temos os íons minerais, porque existem os chamados macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que a planta precisa em maior quantidade. Então, o potássio, o sódio, o fósforo, o potássio, cálcio, magnésio e o enxofre. Aqui, se nós lembrarmos, se você tem plantas na sua casa, vai se lembrar que comumente no supermercado ou numa casa de material agrícola, o que quer que seja assim, nessas agropecuárias, você encontra o NPK, que é o fertilizante que você vai colocar aí nas suas plantas. Então, NPK é o sódio, o fosfato e o potássio, NPK. Aí tem lá, por exemplo, o NPK 10, 10, 10, significa a concentração. 10 de sódio, 10 de potássio, 10 de fosfato, 10 de potássio. Aí tem outras variações. Então, 4, 10, 8, significa 4 de N, 4 de fosfato e 8 de potássio. E assim sucessivamente, tá? A NPK você vai encontrar lá no supermercado. Os micronutrientes, aqueles que são necessários em menor quantidade, tá? Então, nós temos aqui ferro, manganês, molibdênio, acho que é boro, ou bário, acho que é o boro, não me recordo, cobalto, carbono, zinco, tá? Então, esses são os micronutrientes e os macronutrientes, tá? Atenção maior para os macronutrientes, tá bem? E aqui, mais uma vez, aquela ilustração exatamente para mostrar aí o caminho da água. Se eu mantiver as células aqui internamente mais concentradas do que o meio externo, a água por osmose vai entrando e vai chegar até o cilindro central. Quando a água passa pelo interior das células, cada uma das células seguintes, elas estão sempre mais concentradas do que a célula anterior, exatamente para que a água vá passando de uma célula para outra por osmose até chegar no xilema. E aí no xilema essa água vai ser levada até as folhas. Muito bem? Vimos aqui então a anatomia de raiz e como ocorre a absorção de água e de minerais nos vegetais. Tá certo? Grande abraço a todos, até a próxima.